essa história é boa, porque quando a gente acompanha a evolução das coisas, ó, saímos disto aqui, infelizmente não é o Lobinho-Guará, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Chegamos nisto aqui, o cartão de crédito plástico super popular no Brasil, e já tem gente que faz tudo, ó, pelo celular. Mas ainda existem formas de a gente caminhar para uma maior digitalização da. Olha, essa tecnologia faz essas coisas com a gente. Tássio, você tá aí? Disseram que você tá. Tô aqui, tô Me aqui. fala. Vamos lá, seguindo para falar sobre o celular, muita gente utiliza para fazer os seus pagamentos e tal, e agora o Banco Central já fala no real digital. E a gente precisa navegar nesse assunto, Lilian, com muita cautela, porque tem conceitos econômicos por trás, mas aqui o foco é na tecnologia. Então, queria já mostrar uma primeira tela que mostra, que apresenta quais são as diretrizes para esse tal de real digital, a próxima moeda que o Banco Central está aí estudando para realizar. É importante colocar que vai ser, tem tudo para ser aqui uma moeda centralizada, o Banco Central emite e os bancos fazem custódia, com a previsão de segurança jurídica, cibernética, de privacidade. Você estava agora há pouco falando dos hackers e do endurecimento das penas, tem tudo a ver com esse assunto daqui de agora. Vai ser possível trocá-lo, o real digital, pelo real tradicional, esse de papel ou de moeda, e não vai depender de mineração. Esse primeiro ponto e o quarto, eles são muito importantes, porque tem gente se perguntando no que esse real digital se compara com o Bitcoin, esse criptoativo, essa criptomoeda, mas o Bitcoin ele é descentralizado e depende da mineração. Então aqui tem todo um controle para que o real digital faça parte da política monetária do Brasil daqui a algum tempo. E uma outra tela que eu tenho para mostrar é das possibilidades de modernização, porque até então dinheiro digital, isso meio que já existe, já é possível fazer algumas transferências assim e tal. Mas com o real digital, o BC está imaginando que será possível realizar contratos inteligentes, que é o seguinte, você parcelar alguma compra e colocar para que todo dia 5 do mês aquele valor seja debitado do seu dinheiro eletrônico. Contrato inteligente é uma das coisas que o pessoal da área jurídica vê de maior valor, porque a partir daí você consegue realizar novas formas de transação que hoje em dia dependem de pessoas indo lá, assinando, dando carimbaço, né, como a gente fala, e aí não mais, porque isso já seria de forma automatizada. E no caso da internet das coisas, também imagina só, você está lá passando com o seu carro na Ponte Rio-Niterói, tem aquele sistema de pagamentos deles, mas isso é debitado de uma conta que precisa estar vinculada, é complicado. E com o real digital, isso poderia ser mais simples. Já é debitado de maneira automatizada, sem precisar passar por um monte de gente. Então, muitas as possibilidades de modernização com esse novo dinheiro para a gente ficar de olho. Não precisaria de intermediário, né? Agora a gente está falando aí do futuro. Vamos falar do que a gente já tem, que é o Pix. Aliás, no começo muita gente ficou desconfiada. O que será isso, hein? Mas ao que parece o brasileiro aderiu ao Pix, viu ali as facilidades que ele proporciona, mas parece que tem novidade a caminho também, né, Tássio? Lilian, o brasileiro ama o Pix, mais de R$ 1 trilhão transacionados até agora. É um projeto que vem lá de novembro do ano passado, até porque funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e não tem taxa, né? Quem gosta de pagar taxa? Então, só nisso ele já resolveu a situação de muita gente. E agora o Banco Central também estuda formas de realização de saque, que é autorizado a partir do Pix, sei lá, talvez você gerar o código, o QR Code no seu celular e na sequência exibir no caixa, alguma coisa nesse sentido, e também troco, porque hoje em dia o Pix ele funciona como um TED ou DOC, então você transfere para alguém, essa pessoa te transfere de volta, é esse o tipo de transação, mas ainda não prevê o troco, no sentido de você estar numa loja, pagar de maneira digital, mas também já receber um troco em papel moeda, ou então, talvez, mais para frente, com o tal do real digital. Então são essas as possibilidades que estão vindo por aí, vem avançando o assunto do Pix, mas também tem algumas questões relacionadas à segurança. E o Pix é super robusto, é super seguro, mas a gente tem indícios de que os hackers, assim como os brasileiros, os hackers estão de olho nessa temática. E aí eu separei uma tela que mostra o seguinte, tem uma empresa de cibersegurança que monitora os principais canais de comunicação dos hackers, dos agentes do mal no nosso país. E as menções ao Pix dispararam a partir de novembro, dezembro do ano passado, e esses são os números que a gente tem hoje.
hoje. Então, se chegar alguma mensagem para você falando, se cadastra no Pix, muita calma nessa hora e vá nos canais oficiais Lilian. Essa é sempre a dica, no aplicativo do seu banco, no aplicativo da sua corretora, para não ter encrenca, porque os criminosos estão de olho. Não vai por um link qualquer, pelo amor de Deus. Tássios, bom fim de semana, até a próxima. Tchau, tchau.